Bem-vindo aos relatos assustadores. Primeiro relato: a criatura no metrô. Naquela noite, eu estava em uma festa animada quando, de repente, olhei para o meu celular e levei um susto. Incrivelmente, já eram quase 2 da manhã. Saí correndo, determinado a não perder o último trem. Entre passos desajeitados e tropeços, consegui chegar à estação de metrô. Ao passar pelas catracas, percebi que quase não havia ninguém na estação. Lembro-me de ter avistado apenas um punhado de pessoas, distantes umas das outras. Aquela corrida me deixou um pouco enjoado. Acho que eu havia bebido um pouco demais na festa. Esperei na estação por um bom tempo, uns 15 ou 20 minutos. Me questionava em minha cabeça se algum trem ainda passaria por ali. Finalmente, o trem apareceu. Entrei no vagão e me sentei, esperando chegar rapidamente ao meu destino, mesmo que precisasse atravessar quase todas as estações. Ao encostar a cabeça no vidro para descansar um pouco, o trem subitamente parou. Uma freada brusca interrompeu nosso percurso entre as estações. Uma sensação estranha, já que não havia mais ninguém no vagão. E para piorar, as luzes do trem se apagaram. Uma voz ressoou no alto-falante, informando que estávamos aguardando a liberação para prosseguir viagem devido à retirada de um objeto na pista. Justo agora, pensei comigo mesmo, enquanto a incerteza pairava no ar. No meio da escuridão, eu não estava disposto a ficar lá parado. Rapidamente, liguei a lanterna do meu celular e apontei para a frente do vagão. Foi então que senti um vulto ao meu lado. O que era aquilo? No escuro? Até gritei de susto, e, no reflexo, joguei meu celular para cima. Meu celular se espatifou no chão, próximo aos bancos laterais. Não havia a menor chance de eu permanecer ali. Corri para recuperar meu celular, e por sorte, a lanterna ainda estava acesa. Peguei o aparelho e apontei para o lado, mas não havia nada lá. Será que foi minha imaginação? Pensei, respirando aliviado após o susto. Decidi mudar de lugar, seguindo para o fundo do vagão. Por precaução, não voltaria para aquele banco. Foi então que comecei a sentir passos me acompanhando. Virei-me rapidamente, mas não havia nada atrás de mim. Quando olhei para frente, quase caí de susto. Bem diante de mim, colado em meu rosto, havia uma criatura com olhos vermelhos, parecendo queimarem com intensidade. Não consigo lembrar dos detalhes de sua aparência, apenas daqueles olhos brilhantes. Virei-me e corri para o outro lado do vagão, ouvindo novamente passos me seguindo. Comecei a rezar em desespero. Com o vagão vazio, as esperanças eram mínimas, não havia para onde correr. Cheguei ao outro lado do vagão, iluminei o corredor, e lá estava a criatura, me encarando. Sem saída, minhas pernas fracas, sentei-me no chão, enquanto o desespero consumia minha alma. A luz da minha lanterna começou a enfraquecer, a bateria do celular estava em 10%. Era o fim, apenas 10% de bateria separavam minha vida das garras daquela criatura. Vozes ecoavam no vagão. E a única visão que eu tinha eram aqueles olhos vermelhos e todo o escuro ao seu redor. Olhei novamente, a bateria estava em 5%. A criatura começou a se mover, avançando lentamente em minha direção. Levantei correndo e comecei a bater na porta do vagão. Era o máximo que eu podia fazer naquela situação. Talvez não devesse ter feito isso. Mas, movido pela curiosidade e pelo medo, iluminei novamente o corredor com o celular. Mas, cadê a criatura? Eu queria, mas não queria descobrir. A bateria estava em 2%. Iluminei os arredores do vagão, e nada. O silêncio tomava conta, e a criatura havia sumido. Seria um final feliz? Olhei para o celular,
1% de bateria. Respirei fundo e olhei para a frente. Não, não. Era a criatura novamente, me encarando, desta vez na outra porta do vagão. Como se eu fosse sua presa. Minhas pernas já não tinham forças para correr. Encarava a criatura e rezava pela salvação de minha alma. A escuridão tomou conta do lugar, a bateria acabou. Era agora que eu me juntaria ao reino da escuridão. Os segundos passavam como horas, não enxergava um palmo à minha frente, mas ouvi os passos se aproximarem. Passo a passo, lentamente. Eu já havia perdido as esperanças. Mas foi quando um estrondo ecoou do trem. Não podia acreditar, a luz voltou, e o trem voltou a andar. A criatura havia sumido, e eu estava novamente em movimento. Agradecia aos céus pelo livramento. Depois disso, não iria arriscar novamente. Desembarquei na próxima estação e chamei um táxi para ir para casa. A experiência macabra ficaria marcada em minha memória, como um encontro com o desconhecido que escapou por pouco. Segundo relato: o homem na estação. Este foi um daqueles dias em que definitivamente não deveria ter saído de casa. O expediente no trabalho foi normal, e à noite, segui para mais uma aula cansativa na faculdade. A monotonia da palestra fazia meus olhos lacrimejarem de sono a cada momento. A verdadeira narrativa começa no momento em que decidi voltar para casa. A jornada seria longa, quase 50 minutos de metrô e mais 1 hora de ônibus antes de chegar ao meu refúgio. Para finalmente descansar e me preparar para o próximo dia. Bem, com as reclamações feitas, naquela noite, eu estava exausta. Normalmente, eu seguia com meus colegas de sala até a estação, e à medida que eles desciam em seus pontos, eu era a última a sair. Por sorte, ou azar, consegui um assento no trem. Finalmente, um pouco de paz em minha jornada. Apoiei minha cabeça na janela e acabei adormecendo. Não tinha ideia de quanto tempo se passou, mas acordei sobressaltada. Havia perdido meu ponto. A mistura de sono e raiva pulsava em mim. Desembarquei na próxima estação para pegar o trem de volta. Dei a volta para pegar o trem na direção oposta. A estação estava estranhamente vazia e muito fria. O trem demorava a chegar. Seria uma falha? Justo quando era minha vez de ir para casa? Esperei de pé por cerca de 15 minutos. O frio era intenso, e eu já não estava aguentando mais. Virei-me para sentar nos bancos e aguardei o trem chegar. Mais uns 15 minutos se passaram. E nada. Bati os pés no chão, a impaciência já incomodava bastante. De repente, alguém se sentou ao meu lado. A irritação já afetava meus nervos. Com tantos lugares disponíveis, justo ao meu lado? Pensei. Dei uma olhada de lado para ver quem era o intruso. E tive uma surpresa. Era um senhor, de chapéu e sobretudo, muito elegante. Ele me olhou e disse: "Está frio esta noite, não é?" Bem, eu não estava com vontade de conversa. Apenas concordei com a cabeça e olhei para a frente. O homem tornou a dizer: "Lembro-me desta noite como se fosse hoje, uma noite fria com a estação vazia." Às vezes, nos deixamos levar pelos acontecimentos da vida, e nem sempre as coisas acontecem como queremos quando criança. Aquele homem estava me assustando. Apenas concordei com a cabeça novamente, sem olhar para ele. O homem continuou. Queria poder voltar aos velhos tempos, reviver os momentos difíceis do trabalho e da faculdade. Olhei assustada para o velho homem, e ele calmamente me disse: "E não se assuste, jovem. Aproveite sua vida e tome cuidado, nunca se sabe os perigos do amanhã." Apontou para o fundo da estação e continuou: "Está na hora de seguir nossas vidas, o trem está vindo." O homem se levantou e foi caminhando em direção à beira da estação. Eu fiquei olhando sem reação.
Ele não parou, e, quando o trem estava passando, ele caiu nos trilhos. Gritei apavorada. E o segurança da estação veio até mim. Disse que tinha um homem, um senhor, caído nos trilhos. Eu chorava em desespero. O segurança me amparou, chamou os paramédicos, e lentamente moveram o vagão para a frente. Mas não havia nada, não tinha sangue, nenhum sinal do velho homem. O paramédico, um senhor de idade também, me disse que trabalhava naquela estação há mais de 30 anos e outras pessoas já tinham relatado ter visto aquele senhor. Ele, no início de seu trabalho, presenciou aquela cena. O senhor estava esperando o trem em uma noite fria e escura, quando um homem perturbado se jogou em cima dele enquanto o trem se aproximava. Dizem que a alma daquele senhor ainda está aprisionada naquela estação, revivendo seus dias e tentando entender o que aconteceu com seu corpo em vida. A estação, agora, guardava não apenas histórias cotidianas, mas também o eco triste de uma tragédia que assombrava os corredores e trilhos. Terceiro relato. A criatura dos trilhos. Trabalhar nas entranhas escuras do metrô sempre foi um desafio, especialmente quando a maioria das pessoas ainda está mergulhada no sono. Como membro da equipe de manutenção, muitas vezes me vi nos corredores sombrios e trilhos desolados durante as madrugadas, preparando tudo para o caótico dia seguinte. Foi em uma dessas noites silenciosas que algo perturbador aconteceu. Um colega e eu ouvimos um choro vindo dos trilhos. Uma criança? Perguntei ao meu colega para confirmar se ele havia ouvido a mesma coisa que eu. E, para minha surpresa, ele confirmou que ouviu também. Existem muitas lendas e histórias sobre aqueles trilhos na escuridão, muita coisa já foi vista, desde usuários de drogas, pichadores e até assombrações. Mas uma criança? Essa era uma novidade. Junto com meu colega, fomos seguindo o som para verificarmos o que estava ali. Se fosse realmente uma criança, era algo extremamente sério e perigoso. Descemos até a escuridão fria dos trilhos, guiados pela luz fraca das lanternas. O choro parecia mais claro à medida que nos aproximávamos, até que finalmente alcançamos a origem do som. Para nossa surpresa e confusão, não era uma criança, como imaginávamos, mas uma mulher. Sentada de costas para nós. Mesmo que não fosse uma criança, ainda assim, uma pessoa no meio dos trilhos na madrugada era uma visão aterrorizadora. Nos aproximamos cautelosamente, chamando suavemente para verificar se estava bem. A mulher parecia ignorar qualquer palavra nossa. Nos aproximamos mais, e toquei seu ombro, perguntando se ela precisava de ajuda. Quando a mulher se virou, a atmosfera mudou drasticamente. Sua face, uma máscara de sofrimento, transformou-se em uma feição macabra. Um grito ecoou pelos túneis. E ela se ergueu lentamente, seus olhos fixos em nós, emanando um brilho amarelo assustador. O terror nos atingiu em cheio, sem olhar para trás, corremos de volta para a equipe, deixando para trás aquela figura sinistra. Contamos o que vimos ao resto da equipe, que zombaram de nós. Diziam que estávamos encantados com as histórias de terror e que queríamos chamar a atenção. Mas insistimos, que havia algo lá. Mais 2 membros da equipe se prontificaram a verificar, afinal ainda tínhamos muito trabalho a fazer. Ao retornarmos ao local com a segurança reforçada, não havia mais sinal da mulher, mas havia uma estranha mancha no local. Não era sangue, mas era uma gosma preta. Não parecia com nada que eu já tenha visto nesse mundo. Os 2 membros da equipe, mais antigos no trabalho, disseram que era resquício de algum animal morto, talvez um rato. Já haviam visto essas coisas pelos trilhos no passado. Mas aquilo não se parecia nada com um rato. Não havia nenhum tipo de osso ou material orgânico, era somente aquela gosma fedida. Mesmo que aqueles 2 membros da equipe negassem, sabíamos que aquela coisa tinha algo a ver com aquela mulher. Não, aquela criatura. E, aquela coisa, era prova de que não éramos apenas 2 alucinados por histórias de terror.
A partir daquela noite, sempre que a equipe de manutenção mergulha na escuridão do metrô, nos perguntamos se a Dama dos Trilhos estará lá. Esperando nos cantos obscuros, com seus olhos amarelos penetrantes e seu choro que ecoa nas entranhas da cidade adormecida. Obrigado por assistir. Contamos com seu apoio. Se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.